Fundamentos da inteligência artificial generativa. O aprendizado de máquina existe há décadas, o que levanta a questão: o que levou ao surgimento da inteligência artificial generativa agora? A resposta é tão direta quanto grandes investimentos em recursos. Contratar uma grande equipe, gastar em recursos de computação e, principalmente, ter a disposição de investir e desenvolver grandes ideias. São todos contribuidores para o surgimento da inteligência artificial generativa. Modelos de fundação. A inteligência artificial generativa é alimentada por modelos que são pré-treinados em dados de escala de internet, e esses modelos são chamados de modelos de fundação, FMs. Com FMs, em vez de reunir dados rotulados para cada modelo e treinar vários modelos como no EML tradicional, você pode adaptar um único FM para executar várias tarefas. Essas tarefas incluem geração de texto, resumo de texto, extração de informações, geração de imagem, interações de chatbot e resposta a perguntas. Os FMs também podem servir como ponto de partida para o desenvolvimento de modelos mais especializados. Vamos saber mais sobre o ciclo de vida do modelo de fundação. Ciclo de vida do modelo de fundação. O ciclo de vida do modelo de fundação é um processo abrangente que envolve vários estágios, cada um desempenhando um papel crucial no desenvolvimento e na implantação de modelos de fundação eficazes e confiáveis. Passo 1. Seleção de dados. Dados não rotulados podem ser usados em escala para pré-treinamento porque são muito mais fáceis de obter em comparação com dados rotulados. Dados não rotulados incluem dados brutos, como imagens, arquivos de texto ou vídeos, sem rótulos informativos significativos para fornecer contexto. Os FMs exigem treinamento em conjuntos de dados massivos de diversas fontes. Passo 2. Pré-treinamento. Embora os modelos tradicionais de EML dependam de padrões de aprendizado supervisionado, não supervisionado ou de reforço, os FMs são tipicamente pré-treinados por meio do aprendizado autossupervisionado. Com o aprendizado autossupervisionado, exemplos rotulados não são necessários. O aprendizado autossupervisionado faz uso da estrutura dentro dos dados para autogerar rótulos. Durante o estágio inicial de pré-treinamento, o algoritmo do FM pode aprender o significado, o contexto e o relacionamento das palavras nos conjuntos de dados. Por exemplo, o modelo pode aprender se drink significa bebida, o substantivo, ou engolir o líquido, o verbo. Após o pré-treinamento inicial, o modelo pode ser pré-treinado ainda mais em dados adicionais. Isso é conhecido como pré-treinamento contínuo. O objetivo é expandir a base de conhecimento do modelo e melhorar sua capacidade de entender e generalizar em diferentes domínios ou tarefas. Passo 3. Otimização. Modelos de linguagem pré-treinados podem ser otimizados por meio de técnicas como engenharia de prompt, geração aumentada de recuperação, RAG, e ajuste fino em dados específicos da tarefa. Esses métodos variam em complexidade e custo e serão discutidos mais adiante nesta lição. Passo 4. Avaliação. Independentemente de você ajustar o modelo ou usar o modelo pré-treinado pronto para uso, o próximo passo lógico é avaliar o modelo. O desempenho de um FM pode ser medido usando métricas e benchmarks apropriados. A avaliação do desempenho do modelo e sua capacidade de atender às necessidades do negócio é importante. Passo 5. Implantação. Quando o FM atende aos critérios de desempenho desejados, ele pode ser implantado no ambiente de produção de destino. A implantação pode envolver a integração do modelo em aplicativos, apps ou outros sistemas de software. Passo 6. Feedback e melhoria contínua. Após a implantação, o desempenho do modelo é monitorado continuamente, e o feedback é coletado de usuários, especialistas em domínio ou outras partes interessadas. Esse feedback, juntamente com os dados de monitoramento do modelo, é usado para identificar áreas para melhoria, detectar potenciais vieses ou desvios e informar futuras iterações do modelo.
O loop de feedback permite o aprimoramento contínuo do modelo de base por meio de ajuste fino, pré-treinamento contínuo ou retreinamento, conforme necessário. Existem alguns tipos de FMs que são essenciais para entender os recursos da inteligência artificial generativa. Grandes modelos de linguagem. Large Language Models, LLMs, podem ser baseados em uma variedade de arquiteturas, mas a arquitetura mais comum nos modelos de última geração de hoje é a arquitetura Transformer. LLMs baseados em Transformer são modelos poderosos que podem entender e gerar texto semelhante ao humano. Eles são treinados em grandes quantidades de dados de texto da internet, livros e outras fontes, e aprendem padrões e relacionamentos entre palavras e frases. Para entender melhor como os LLMs funcionam, vamos aprender sobre tokens, embeddings e vetores. Tokens. Tokens são as unidades básicas de texto que o modelo processa. Tokens podem ser palavras, frases ou caracteres individuais, como um ponto final. Tokens também fornecem padronização de dados de entrada, o que facilita o processamento do modelo. Como exemplo, a frase "um cachorrinho está para um cachorro assim como um gatinho está para um gato" pode ser dividida nos seguintes tokens. Um cachorro é para cachorro como um gatinho é para gato. Embeddings e vetores. Embeddings são representações numéricas de tokens, onde cada token recebe um vetor que captura seu significado e relacionamentos com outros tokens. Esses vetores são aprendidos durante o processo de treinamento e permitem que o modelo entenda o contexto e as nuances da linguagem. Por exemplo, o vetor de incorporação para o token gato pode ser próximo aos vetores para felino e gatinho no espaço de incorporação, indicando que eles são semanticamente relacionados. Dessa forma, o modelo pode entender que gato é semelhante a felino e gatinho sem ser explicitamente programado com esses relacionamentos. Os LLMs usam esses tokens, embeddings e vetores para entender e gerar texto. Os modelos podem capturar relacionamentos complexos na linguagem, para que eles possam gerar texto coerente e contextualmente apropriado, responder perguntas, resumir informações e até mesmo se envolver em escrita criativa. Modelos de difusão. Modelos de difusão são sistemas de arquitetura de aprendizado profundo que começa com ruído puro ou dados aleatórios. Os modelos gradualmente adicionam mais e mais informações significativas a esse ruído até que terminem com uma saída clara e coerente, como uma imagem ou um pedaço de texto. Os modelos de difusão aprendem por meio de um processo de duas etapas: difusão direta e difusão reversa. Difusão direta. Usando a difusão direta, o sistema introduz gradualmente uma pequena quantidade de ruído em uma imagem de entrada até que apenas o ruído permaneça. Difusão reversa. Na etapa subsequente de difusão reversa, a imagem ruidosa é gradualmente introduzida para redução de ruído até que uma nova imagem seja gerada. Embora algumas das aplicações mais conhecidas e impressionantes dos modelos de difusão tenham sido modelos de texto para imagem, os modelos de difusão podem ser aplicados a uma variedade de tarefas além da simples geração de imagens. Modelos multimodais. Em vez de depender apenas de um único tipo de entrada ou saída, como texto ou imagens, os modelos multimodais podem processar e gerar vários modos de dados simultaneamente. Por exemplo, um modelo multimodal pode receber uma imagem e algum texto como entrada e, então, gerar uma nova imagem e uma legenda descrevendo-a como saída. Esses tipos de modelos aprendem como diferentes modalidades, como imagens e texto, são conectadas e podem influenciar umas às outras. Modelos multimodais podem ser usados para automatizar legendas de vídeo, criar gráficos a partir de instruções de texto, responder perguntas de forma mais inteligente combinando texto e informações visuais e até mesmo traduzir conteúdo, mantendo visuais relevantes. Outros modelos generativos. Existem vários tipos de modelos generativos usados em EML e inteligência artificial,
como por exemplo, redes adversárias generativas, GANs. GANs são um tipo de modelo generativo que envolve duas redes neurais competindo entre si em uma estrutura de jogo de soma zero. As duas redes são gerador e discriminador. Gerador. Esta rede gera novos dados sintéticos tomando ruído aleatório como entrada e transformando-o em dados que se assemelham à distribuição de dados de treinamento. Discriminador. Esta rede pega dados reais do conjunto de treinamento e dados sintéticos gerados pelo gerador como entrada. Seu objetivo é distinguir entre os dados reais e gerados. Durante o treinamento, o gerador tenta gerar dados que podem enganar o discriminador a pensar que são reais, enquanto o discriminador tenta classificar corretamente os dados reais e gerados. Este processo adversário continua até que o gerador produza dados que são indistinguíveis dos dados reais. Autoencodificadores variacionais, VAEs. VAEs são um tipo de modelo generativo que combina ideias de autocodificadores, um tipo de rede neural, e inferência variacional, uma técnica de estatística bayesiana. Em um VAE, o modelo consiste em duas partes. Codificador. Esta rede neural pega os dados de entrada, por exemplo, uma imagem, e os mapeia para um espaço latente de menor dimensão, que captura as características essenciais dos dados. Decodificador. Esta rede neural pega a representação latente do codificador e gera uma reconstrução dos dados de entrada originais. O aspecto principal dos VAEs é que o espaço latente é encorajado a seguir uma distribuição de probabilidade específica, geralmente uma distribuição gaussiana, o que permite gerar novos dados por amostragem deste espaço latente e passando as amostras pelo decodificador. Engenharia de prompt. Prompts agem como instruções para modelos de fundação. A engenharia de prompts foca no desenvolvimento, design e otimização de prompts para aprimorar a saída de FMs para suas necessidades. Ela fornece uma maneira de guiar o comportamento do modelo para os resultados que você deseja atingir. O formato de um prompt depende da tarefa que você está dando a um modelo. Conforme você explora exemplos de engenharia de prompt, você revisará prompts contendo alguns ou todos os seguintes elementos. Instruções. Esta é uma tarefa para o FM fazer. Ela fornece uma descrição da tarefa ou instrução sobre como o modelo deve executar. Contexto. Esta é uma informação externa para orientar o modelo. Dados de entrada. Esta é a entrada para a qual você deseja uma resposta. Indicador de saída. Este é o tipo ou formato de saída. A seguir está um exemplo de um prompt que pode ser fornecido a um FM. Exemplo de prompt. Você é um jornalista experiente que se destaca em resumir artigos longos em resumos concisos. Resuma o texto a seguir em 2, 3 frases. Na sequência, o texto que você quer resumir. Fine tuning ou ajuste fino. Embora os FMs sejam pré-treinados por meio de aprendizado autossupervisionado e tenham capacidade inerente de entender informações, o ajuste fino do modelo base do FM pode melhorar o desempenho. O ajuste fino é um processo de aprendizado supervisionado que envolve pegar um modelo pré-treinado e adicionar conjuntos de dados específicos e menores. Adicionar esses conjuntos de dados mais estreitos modifica os pesos dos dados para melhor alinhamento com a tarefa. Existem duas maneiras de ajustar um modelo. O ajuste fino de instruções usa exemplos de como o modelo deve responder a uma instrução específica. O ajuste rápido é um tipo de ajuste fino de instruções. O aprendizado por reforço a partir do feedback humano, RLHF, fornece dados de feedback humano, resultando em um modelo mais alinhado às preferências humanas. Considere este caso de uso para ajuste fino. Se você estiver trabalhando em uma tarefa que exija conhecimento do setor, você pode pegar um modelo pré-treinado e ajustá-lo com dados do setor. Se a tarefa envolver pesquisa médica, por exemplo, o modelo pré-treinado pode ser ajustado com artigos de periódicos médicos para atingir resultados mais contextualizados. Geração aumentada de recuperação, RAG. A geração aumentada de recuperação, RAG, é uma técnica que fornece dados relevantes de domínio como contexto para produzir respostas com base nesses dados.
Essa técnica é semelhante ao ajuste fino. No entanto, em vez de ter que ajustar um FM com um pequeno conjunto de exemplos rotulados, o RAG recupera um pequeno conjunto de documentos relevantes e usa isso para fornecer contexto para responder ao prompt do usuário. O RAG não alterará os pesos do modelo de base, enquanto o ajuste fino alterará os pesos do modelo.